Boa noite, universo, boa noite, universo da saúde integrativa. Daqui a pouquinho a gente vai começar uma live com a professora Flávia Barbim e vamos convidar as pessoas para entrar, os alunos da pós-graduação de Universo Saúde Integrativa, sejam muito bem-vindos. Sei que a turma está aí já aguardando para o dia 5 de agosto nós começarmos essa pós-graduação tão esperada, né? E todos nós professores também estamos aguardando para criar essa sinergia, conhecer os nossos futuros profissionais da saúde integrativa, e é uma honra para a gente poder estar partilhando esse saber, tudo que a gente galgou, conquistamos, garimpamos ao longo das nossas vidas, e a gente poder partilhar. E eu sei que as pessoas estão já querendo saber como que vai ser as aulas, e todo o sistema é EAD, então possivelmente a gente já vai estar dando alguns flashes para vocês. A gente vai ter algumas aulas fechadas, a gente já vai ter aula de fitoterapia, vamos ter uma aula fechada com introdução à ozonioterapia com a professora Letícia, né, da Filoson, a filha do mestre que trouxe a ozonioterapia para o Brasil. Vamos ter aula com Hélio Mororó, cannabis medicinal. Vamos ter uma aula fantástica com o Eric Wiltshire, sobre a parte metabólica das pessoas, o eixo metabólico, para quem é veganismo, né, vegetariano. Então vamos ter várias aulas aí interessantíssimas durante esse processo. E dentro desse contexto a gente vai estar aquecendo esse sistema para que cada vez mais a gente possa estar levando esse conhecimento, e para os professores estarem conhecendo os alunos e estar se apresentando, até a gente poder estar dentro desse contexto aí, criando essa sinergia. Então quero convidar vocês para que mandem aqui esse aviãozinho, né, para todos os profissionais de saúde que vocês conhecem, as pessoas que gostam de saúde integrativa, né, que estejam buscando qualidade de vida, qualidade no envelhecer, né? Então a gente está aí nesse processo. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, e sobre a biorressonância, né? É uma ferramenta já desde 1950, um alemão, Volt, criou esse processo todo, e isso traz para a gente uma ferramenta muito importante, porque o que a gente quer é justamente isso, facilitar para que o profissional de saúde tenha capacidade de avaliar. A gente sabe que a clínica é soberana, fazer uma leitura, né, a leitura a gente chama de leitura biológica, mas a leitura corporal, um exame físico, uma anamnese dirigida é muito importante. Mas a gente está falando de, às vezes, quando o menos é mais. A gente tem muito essa teoria na homeopatia e na saúde integrativa também, porque são ferramentas que você pode lançar a mão, e claro, tudo que a gente vai estar falando tem base científica, né, e evidências científicas, e esses exames que é feito, assim como um exame clínico, um exame visual, ele pode ser feito com a biorressonância, e depois ele pode sim ser comparado com os exames laboratoriais, com os marcadores de imagem, né? Como hoje a gente vai ensinar a utilizar essa ferramenta, a biorressonância. A gente teve a aula aqui da professora Alexia Cambraia, que falou sobre a biorressonância com já um aparelho sofisticado, o AOScan, né, que já te dá uma análise de 300 resultados, de uma série de composições corporais, avaliação cardíaca, a parte do eixo simpático, parasimpático. Mas essa ferramenta que a professora Flávia vai falar aqui hoje é uma ferramenta muito simples, e é um aurímetro, ou aurímetro, alguns chamam de aurímetro, outros chamam de aurímetro, e é muito interessante para a gente poder entender e às vezes até não confundir, né, essa questão do reflexo autonômico, né, reflexo autonômico, e com as questões da própria biorressonância. Mas claro que isso tudo é campo eletromagnético, e esses campos eletromagnéticos faz parte desse contexto, e é onde você vai estar falando de física quântica, de elétrons, de fótons, de todo esse contexto. Bom, eu vou convidar aqui a professora Flávia Barbim. Professora Flávia, assim que ela entrar aqui, para a gente poder começar. Então, enquanto a gente
vocês a trajetória da professora Flávia Barbim, e é muito interessante vocês verem que... olha ela aí! Olá! Boa noite! Bem-vinda, bem-vinda! Bom, eu estou aqui apresentando você aqui para os nossos alunos da pós-graduação de saúde integrativa, nossos amigos, os professores que já estão chegando aqui, e falando assim, como é importante essas pessoas saberem, porque a gente tem muitos profissionais de saúde aqui, e eles perguntam muito para a gente, sabe, Flávia? Poxa, será que eu vou poder aprender essa avaliação de saúde integrativa, anamnese, o nosso método, né, criado, ADS, Análise, Diagnóstico, Solução, e eu vou poder praticar, né? Então, para eles terem ideia, a gente tem muitos odontologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, professores de educação física, farmacêuticos e biomédicos e médicos, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o currículo da professora Flávia Barbim, e ela é biomédica, né? E pós-graduada em tecnologias biofísicas, fez biomedicina na faculdade Anhanguera, que está lá no grupo Cogna agora, né, Flávia? E pós-graduada em nutrigenômica, a Associação da Saúde Popular, curso de plantas medicinais. A gente vai falar muito sobre plantas medicinais. A professora Flávia é uma expert na fitoterapia, na naturopatia, né? Tem muita habilidade com a biorressonância e o uso dessas ervas medicinais, onde tudo começou, né, Flávia? E ela fez curso de plantas medicinais com o método de diagnose biodigital, lá em Viçosa, ó. Já passei lá em Viçosa. Eu sou mineiro baiano, viu, Flávia? Mineiro baiano. Mineiro baiano. Ela tem a ciência da homeopatia, terapia neural com o professor Pinto Floril. É uma palestrante, né, speaker do grupo dos florais da Fisioquânticos frequenciais. Trabalha com a parte de medicina personalizada por meio de biorressonância. Palestrante também do professor Dr. Lai Ribeiro, hipnose clássica, diversas outras modalidades e cursos de extensão que a professora Flávia Barbim tem todo o seu currículo. Bom, e eu quero agradecer e parabenizar esses nossos alunos que têm nos prestigiado. Nós já somos recorde, né, de matrículas, assim. Os profissionais nos prestigiaram também. A gente montou um grupo de 27 professores de mais alto gabarito no saber, né? E o mais importante, né? Professores que amam ensinar e que gostam da saúde integrativa e vivem a saúde integrativa na sua íntegra. Doutor Baracate está entrando, mandando também um abraço para todo mundo. Rodolfo Tamborim, professor Rodolfo Tamborim, um grande abraço. Né? Então, medicina personalizada. Então, cada um, doutora Eneida vai também dar uma aula de terapia de programação biopsicoemocional. Vamos ter uma aula de Theta Healing, de constelação familiar, para ficar bem completa, a gente conseguir trabalhar muito sobre a parte de desfazendo, né? Desconstruindo crenças. Então, isso vai ser muito bacana para poder estar mostrando como que a gente vai falar. E a professora Flávia, ela vai dar um curso, né? Um módulo dentro da pós-graduação, de saúde complementar integrativa, e vai falar muito, vai ensinar, praticamente vai pegar na mão de vocês e ensinar como faz isso, mesmo que ele seja EAD, mas ela sai em um desdobramento de um holograma, né, Flávia? Dá para aprender, mesmo sendo EAD, dá para aprender com certeza a utilizar o Aura Meter, que é essa ferramenta fantástica, que eu tenho certeza que será um divisor de água na vida de cada profissional. E assim, os alunos estão entrando, e aí para a gente poder começar a aquecer isso aqui, eu quero que as pessoas coloquem aqui quem que já é USE, né? Então, coloque aqui, eu sou USE, então USE, USI, né? Para a gente já saber quem que está aqui e quem que está já esperando essa pós começar, para poder já buscar toda essa bagagem de conhecimento. E para as pessoas conhecerem um pouco a história do profissional de saúde que está por trás dessa lente, que é o professor, a professora. Flavinha, fala para mim assim, o que você fazia antes de entrar na saúde integrativa, antes de você adentrar nesse universo de saúde integrativa? Eu acho que as histórias que nós trazemos são importantes porque muitas vezes as pessoas elas nos veem e acham que foi assim rápido, né? Para a gente estar chegando aonde a gente está.
E, na verdade, a minha primeira faculdade foi administração de empresas. Então, eu trabalhava na área de exatas, trabalhava numa metalúrgica, tomava conta da parte de RH, de vendas e financeira. E fiquei por 7 anos nessa área. E acabei ali tendo um excesso, né, de estresse e tudo junto. Entrei num burnout, que naquela época nem se falava em burnout, isso há mais de 15 anos atrás. E aí que eu comecei a pensar se era realmente aquilo que eu queria para minha vida. Qual era o meu propósito aqui, o que eu tinha vindo para fazer realmente. E aí que me veio, né, que eu vim para cuidar das pessoas. E aí eu fui buscar, naquela época nem se falava em saúde integrativa, mas eu fui buscar uma clínica que tinha aqui na minha cidade. Eu moro no interior de São Paulo, é uma cidadezinha pequena, e comecei a fazer estágios aos finais de semana para ver se realmente era aquilo que fazia sentido para mim. E realmente fez muito sentido. Eu saí da metalúrgica, pedi a conta e fui trabalhar nessa... Na verdade, eu pedi a conta sem ter outro emprego. E aí fui convidada para trabalhar nessa clínica, mas ganhando assim muito menos do que aquilo que eu ganhava. Mas para mim o que valia realmente era eu me sentir assim completa, né? E realmente plena naquilo que eu fazia. E foi aí que eu comecei, há mais de 15 anos, e comecei fazendo cursos. E a gente é um eterno buscador, a gente não para de estudar. Claro. E assim a gente vai conhecendo a nossa tribo, né? Os loucos da integrativa. E cada vez mais agregando conhecimento. E a biorressonância, desde o início, ela faz parte ali da minha vida, da minha clínica. E é uma ferramenta que você pode usar naquilo que você faz, né? Então, a pessoa que mexe com óleo essencial, ela vai utilizar na fitoterapia, na homeopatia. Então, a homeopatia, ela é extensa e nós sabemos que tem as potências, tem várias matérias médicas ali para você poder escolher para o seu paciente. Então, o Aura Meter, ele dá esse direcionamento, né? Eu falo que ele é um afinador de cordas. Ele vai mostrar onde você tem que começar, né? Qual o ponto que você tem que mexer. Muito bom. Ô, Flavinha, e hoje você não é só uma referência na sua região, você é uma referência nacional, né? Então, diversos congressos que nós frequentamos, né? E sempre você é convidada para palestrar. Tem muitos profissionais de saúde que ainda têm uma objeção, né? Um medo, a gente sabe que é uma crença, né? Mas o que você falaria para essas pessoas que assim estão com esse receio? Qual a palavra de conforto que você daria para eles, profissionais que estão tentando fazer transição de carreira? Às vezes são fisioterapeutas tradicionais, ortodoxos, odontólogos, né? Biomédicos, porque as pessoas pensam que você forma em biomedicina e que você aprendeu tudo isso lá dentro, né? E não é bem assim, né? Não. Né? Na verdade, a verdadeira saúde integrativa a gente aprende fora da faculdade. Na faculdade é aquele modelo convencional, dentro daquela caixinha. E aí, quando a gente começa a ver fora e começa a fazer os cursos fora, que a gente começa a entender o que é ser integrativo, o que é olhar a pessoa como um todo. Porque nós, da integrativa, nós não tratamos doença, nós tratamos pessoas, né? Então, quando a gente entra, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque você aprende a tratar a pessoa ali dentro do seu terreno biológico, que é a causa das doenças. É difícil no começo, os profissionais que estão ainda no convencional fazer essa transição. É que eu sempre fui da integrativa. Quando eu entrei para a saúde, eu já vim para a integrativa. Mas eu vejo que há um preconceito muito grande, né? Por achar que, muitas vezes, é charlatanismo, é esoterismo, e não é nada disso. A gente sabe que tem ali... muita ciência, né? Muita ciência, e muitas vezes o simples assusta, né? E eu gosto muito de uma frase de Leonardo da Vinci que fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então é no simples, muitas vezes, que você vai ter um resultado mais assertivo, um resultado de sucesso, que você vai conseguir ali resolver realmente ali o problema do seu paciente, do seu cliente.
Muito bom, né? Hoje eu recebi uma paciente aqui que veio de Nova York e resolveu e acompanhou todo o lançamento da saúde integrativa e também te acompanha. Ela é uma veterinária homeopata, né? E está muito querendo vir fazer o curso aqui. Eu falei, não precisa, você faz lá de Nova York, né? Claro, né? Agora, ela pediu que teria que ser traduzido, mas se bem que ela já até fala bem o português, assim, meio arrastado, né? Mas eu achei muito interessante. E como a gente está tendo alunos do mundo inteiro, né? A gente já está com pessoas na Angola, em Portugal, o Baracate está lá agora, lá em Portugal, a Vero está lá curtindo lá essas férias merecidas e logo mais ele vai estar aqui com a gente, né? Então, olha só, as pessoas que ainda não se inscreveram para pós-graduação, está sendo realizado um movimento para que ninguém fique de fora. Tá? Então, quem ainda não se inscreveu e que quer ser um profissional de saúde integrativa, mesmo que talvez não seja ainda o seu momento, talvez você esteja com dúvida, mas você precisa decretar. São suas escolhas que faz a grande diferença. Então, quem não se inscreveu ainda e que está buscando para que o universo abra um portal, então coloque aqui USI. USI. E decreta, eu quero que eu use USI, porque o universo vai providenciar para vocês para que esse portal seja aberto. Né? Como a gente está falando aqui, a gente vai falar de quântica, né? De terapia biorressonância. Então, Flávia, fala para as pessoas que ainda não conhecem sobre a terapia de biorressonância. O que é a terapia de biorressonância? Na verdade, a biorressonância, ela é uma radiestesia, né? Então, eu vou falar do aurímetro, que é a ferramenta que eu utilizo. Então, ela é uma ferramenta de avaliação. Até eu vi aqui que tem uma pergunta se dá para usar a biorressonância na pediatria. Dá e dá para usar muito bem. Porque a gente vai testar ali, no caso dos médicos, você pode testar qual medicamento é mais compatível com aquele organismo, qual alimento, né, nos nutricionistas, quais alimentos eles são compatíveis ou são intolerantes naquele organismo. Então, você vai utilizar na sua prática. Eu atendo muitas crianças e o que a gente vê muito, né, Marcelo, que você também vê aí, é que a pessoa chega para nós sendo que já passou por vários profissionais convencionais e muitas vezes não conseguiu resolver ali aquele problema. Então, ela chega para a gente até falando assim, olha, eu já passei em muitos profissionais, já fiz muita coisa e até agora eu não consegui resolver. E aí que você vai entrar com o diferente, que é avaliar o que está acontecendo com aquele organismo. E esse aparelhinho simples, né, que a gente consegue detectar muita coisa e verificar aonde a gente vai começar. Então, criança funciona muito bem. Eu já tive casos até de bebês que, após vacina, desenvolveram, né, alguns probleminhas que a gente foi ali identificando e conseguimos, na homeopatia, neutralizar aquele efeito. Então, a criança ela responde muito rápido ao tratamento e você pode avaliar tudo. Então, a gente avalia, no curso eu vou estar ensinando tudo para vocês, eu vou passar toda essa experiência que eu tenho de todos esses anos utilizando essa ferramenta. E dá para aprender, sim, muito bem online. Você vai comprar aqui pela internet esse aparelho que não custa nem R$100, e vai realmente fazer assim uma revolução na sua prática clínica. Há preconceito, sim, das pessoas em relação à ferramenta da biorressonância, porque a gente não vê, né? Tudo que não vê, o invisível, ele traz ali muitas vezes uma dúvida. Mas o que eu costumo falar para o paciente quando ele traz esse questionamento é o seguinte: tudo é frequência. Né? Então, nós sabemos que o átomo ali tem uma frequência, cada órgão tem uma frequência, mas aí eu dou um exemplo assim muito simples. Pega um celular. O celular, ele não tem fio, não é? E eu posso falar com o Baracate, que está lá em Portugal, inclusive nós estamos aqui falando, Marcelo em Salvador, eu aqui em São Paulo, e como isso é possível? Se não tem nenhum fio conectando, né? Isso é possível através da oscilação de cátion, que é o que acontece no nosso organismo e que possibilita
nós termos várias reações acontecendo ao mesmo tempo, sem uma não interferir na outra. Então, quando a gente traz, no caso, o exemplo do celular, que é uma coisa simples que hoje todo mundo tem, aí a pessoa realmente fala, poxa, é verdade, como é que eu uso um celular sem fio, que antigamente a gente via no desenho, né? E falava, imagina, isso é surreal, e hoje a gente está com essa tecnologia, e aí a gente traz para o aparelho. E por que não? Ele não pode identificar o que é compatível ou não com o nosso organismo. É a frequência a gente não vê, mas ela existe. Muito bem. E isso tem a ver com quando ele avalia a frequência do corpo. Como é que você qualifica a origem e o desenvolvimento das doenças crônicas, Flávio? Na verdade, a gente começa adoecendo energético. Né? Então, primeira coisa é o energético que vai mudar. E a biorressonância, o aurameter, ele consegue pegar exatamente esse ponto. Então, muitas vezes a pessoa nem tem sintoma referente àquele órgão, mas a gente já detecta que ele está em desequilíbrio. E depois nós vamos passar para o sensorial, que é onde a pessoa já sente que tem alguma coisa que não está legal, mas os exames dela dão normais. Então, a gente recebe muitas pessoas que chegam e falam, olha, nos meus exames, aparentemente, pelo médico convencional, porque quando a gente pega, a gente vê que tem um monte de coisa ali já, que já dá para fazer, né? Estão normais, mas eu tenho cansaço, eu quase não consigo levantar da cama, eu não durmo bem, e só que não tenho nada. E aí a gente consegue entrar com o tratamento para poder equilibrar esse desequilíbrio energético. Qual a causa das doenças? Na verdade, a gente não olha a doença, a gente olha a pessoa, o paciente. Então, é buscar o que naquele paciente você precisa melhorar em primeiro lugar. Eu sempre falo que toda causa de doença está relacionada também à mitocôndria. Então, mitocôndria, ativar processo mitocondrial equilibrar o terreno biológico, porque tudo acontece no terreno biológico. Então, o terreno biológico é a causa, é a raiz de todas as doenças. E aí, o que você vai fazer? Tirar os alimentos que são inflamatórios. Não tem como a pessoa melhorar comendo tudo aquilo que ela come, né? Então, tem que tirar. Avaliar quais suplementos é mais indicado para ela naquele momento. Mudar os hábitos, porque nós sabemos que o ambiente também está totalmente... Ele influencia totalmente na nossa saúde. E aí você vai alinhando através desse afinador de cordas, aonde a pessoa você vai calcular uma rota para ela, né? Para ela poder seguir e começar a melhorar ali o organismo como um todo. Flávia, tem algumas pessoas assim que fazem as perguntas, às vezes a gente acha muito simples, né, mas elas são muito importantes. Como na sua prática clínica, né? Hoje você já tem um nome e tudo, mas hoje as pessoas já te procuram sabendo que, inclusive, porque você faz esse tipo de avaliação, né? Então, eles já vão para você, às vezes já vão para profissionais de saúde integrativa, querendo que seja avaliado dessa forma, né? Mas antes, no início, como é que você utilizava para você chegar a explicar para o paciente que você ia fazer uma avaliação com biorressonância? Como que você fazia para analisar, diagnosticar e solucionar essa raiz da doença, né? Buscar a cura na raiz da causa. Como que você abordava isso? No começo foi bem difícil. Você imagina 15 anos atrás ali mexendo com uma ferramenta diferente, vamos dizer, né? Diferente aqui para nós, mas já tem relatos que a radiestesia era utilizada já há mais de 4.000 anos na China. Olha. Então nós temos muitos relatos de utilizar essa ferramenta há muito tempo. Mas era bem complicado, porque as pessoas viam como algo muito esotérico. Inclusive tive vários casos até engraçados na época da pessoa achar que eu era macumbeira, porque como que eu tava com uma varinha que se mexia, então aqui na minha cidade me chamavam da mulher da varinha. Então eu sofri um grande preconceito na época, mas aí eu explicava, falava, olha, nós temos um campo energético, o aurímetro, como uma maneira fácil de eu falar, era que ele funciona como se fosse um ímã.
que aquilo que é bom, ele vai entrar no seu campo, ele vai apontar aquilo que é compatível, aquilo que não é compatível te tira energia, ele sai do seu campo. E assim eu ia trazendo essa explicação simples. E as pessoas, elas iam ali aderindo ao tratamento, porque elas viam que funcionava. Então, eu tenho casos até que eu vou passar ali na minha aula, eu vou mostrar na minha aula casos de sucesso, né? Cases de sucesso, mostrando que essa ferramenta realmente faz a diferença. Então, eu sei que hoje está mais fácil você falar em quântica, falar em biofísica. Hoje a gente sabe que tem muito estudo falando de campo mórfico, né? Então, Rupert Sheldrake, ele estuda muito, aí é o maior estudioso em campo morfogenético. Então, a gente consegue trazer muito mais clareza para as pessoas, explicando por que que ela se movimenta, né? Então, assim, no começo é que, como eu falei, eu já entrei na integrativa, então eu já usava a biorressonância. Já estava em você, né? Agora, É. imagine você trabalhando numa metalúrgica, depois você passou a tratar essa turma toda lá contaminada de metal, né? Exatamente. E você consegue detectar que metal ali está presente no organismo, qual bactéria, qual antibiótico, no caso dos médicos, qual antibiótico é mais compatível para aquele organismo. Você pode utilizar essa ferramenta na sua prática clínica. Então, aqui, por exemplo, eu até separei alguns testadores para Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. vocês. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O Baracate entrou e está lá em Portugal. Então vamos todo mundo saudar o Baracate e colocar use, USI. E aí, quando todo mundo estiver colocando USI, a doutora Flávia vai sintonizar lá no Baracate e vai mostrar como que isso pode ser feito à distância, né? Isso pode ser utilizado numa avaliação à distância, doutora Flávia? Pode. Já tem até uma aluna minha aqui, olha, a Kelly. Oi, Kelly. Pode sim ser utilizada à distância. Eu consulto pessoas que moram fora do Brasil, moram em outros estados, e a gente utiliza a foto. Pela foto dá para a gente fazer ali a avaliação, ou o nome completo, data de nascimento. Então, tem sim como a gente fazer a avaliação sem a pessoa estar presente, porque a energia ela não precisa estar aqui com a gente. Sim. Você consegue acessar. Energia é campo, né? Então, se você sintonizar, é quântica, né? Da mesma forma que nós estamos falando aqui pelo celular, a gente consegue entrar no campo fazendo ali uma avaliação sem a pessoa estar presente. Mostra aí como é que você faz, Flávia, para poder as pessoas verem como que isso funciona. Bom, então aqui esse aparelho simples, barato e faz total diferença no seu atendimento. Então aqui eu tenho vários testadores, né? Aqui, por exemplo, eles são testadores de órgão, então aqui tem uma frequência de um órgão. Cada órgão, cada glândula vibra numa frequência. Então o nosso organismo é uma orquestra e essa orquestra ela tem que estar harmônica para que a gente tenha saúde. Quando um órgão deixa de vibrar naquela frequência, a gente começa a desenvolver alguma coisa. Então, dentro de cada frasquinho tem a frequência daquilo que eu quero testar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um testador de fígado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no campo daquele meu paciente e verificar como é que está esse órgão, como é que está o fígado, ele está ok? Como é que está a energia desse fígado? E assim avaliar, vamos supor que eu entrei ali no campo e está indicando que o fígado ele está ali em sobrecarga porque ele está com menos energia. Aí eu vou testar qual tratamento eu vou passar para aquele paciente para que ele restaure aquela frequência original, que a gente recupere a memória celular, né? Porque nós temos uma memória celular, então a gente consegue trazer essa memória celular novamente para que a gente tenha saúde. Tem testadores também de metais, que aí você vai avaliar qual metal tóxico aquela pessoa, aquele organismo tem presente para você poder eliminar. Cada bactéria, ela tem uma frequência, então você consegue detectar qual bactéria está presente, você vai detectar todas as desordens daquele organismo e dentro disso montar um
tratamento integrativo, né? Então, trazendo aquilo que você já faz. Então, por exemplo, aqui eu vou usar a homeopatia, eu vou usar as ervas, né? A frequência, a suplementação. São as ferramentas que eu tenho para poder tratar o meu paciente. Então, é através da energia que nós vamos ali fazer essa avaliação. E você pode usar também para poder testar os produtos de higiene pessoal, né? Porque tem alguns produtos, nós sabemos que tem ali muitos parabenos, outros produtos que dizem ser orgânicos e não são. E aí você vai checar se aquilo é compatível ou não. Então tem assim uma gama de utilidade que você tem utilizando essa ferramenta. Inclusive, a doutora Eneida, ela tem uma intolerância violenta à caseína e à PLV, e ela leva o aurinto dela na bolsa. Então, se tiver prova cruzada, ela já testa na hora. Hoje já tem a capacidade de você estar fazendo já até com as mãos e todo esse processo. Mas é muito interessante que você pode utilizar isso. Você usa para poder fazer uma recomposição, um reequilíbrio da microbiota intestinal? Sim, com certeza. Até aqui o Baracate falando das vitaminas, assim como os suplementos, podem ser avaliados para cada ser humano, porque sintomas iguais, protocolos diferentes. A enxaqueca de duas pessoas não é o mesmo tratamento que a gente vai usar, porque você vai verificar qual a causa que está trazendo aquele sintoma. E aí você vai utilizar a biorressonância também para testar. Eu costumo testar aqui para os meus pacientes até a armação de óculos, porque muitas vezes ela é incompatível. Aquele tipo de material é incompatível com aquele organismo e aí vai dar até um desconforto. Ali a pessoa, muitas vezes, já aconteceu da pessoa falar assim, olha, nossa, eu não consigo, põe óculos e tira óculos e põe óculos, vamos testar? Eu testei e estava incompatível com ela. E aí eu falei, olha, essa armação não é compatível com o seu organismo. E ela tinha outra na bolsa e colocou. E ela era compatível. Ela falou, com essa eu me sinto melhor, é que ela é mais antiga. Eu falei, então, quando você for para a ótica, você vai levar o aurímetro e vai testar qual armação vai ser compatível com você. Então, é uma ferramenta que você pode usar até para testar ração, né, de cachorro. Tem muitas pessoas que levam lá no pet shop para ver qual ração é compatível com o cachorro, com o gatinho, e funciona super bem. Então, dá para até os veterinários utilizarem essa ferramenta, dá para levar no bolso, olha lá, o Baracate levava no bolso, dá para utilizar. Eu tenho veterinárias que são minhas alunas que fizeram total diferença ali no atendimento utilizando o Aurameter. Muito bom. Inclusive, alguns veterinários estão perguntando se eles podem fazer a pós-graduação. Eles são profissionais de saúde também, né? E lógico que depois a gente vai ter cursos de extensão para veterinário integrativo, porque hoje a Margot, a nossa pet, ela frequenta o veterinário ortomolecular, né? E ela usa o aurímetro lá, né? Flavinha, deixa eu te contar uma coisa. Quando 30 anos, ainda na época da engenharia, eu tive a crise de epilepsia, né? Então eu fui considerado epilético. Só que eles não conseguiam rastrear o motivo da possibilidade que a neurologista levantou que eu podia estar com intolerância, com reações de hipersensibilização a solventes orgânicos. E aí levantou porque eu trabalhava numa planta de BTX, benzeno, tolueno chileno, e MTBE, etermetiltesbutílico. Quando eu fui para o professor Arthur Lemos, lá no Rio de Janeiro, olha, 35 anos isso. E ele falou assim, pode voltar, Bonanza, que a gente já localizou qual é o gás que intoxicou você. E fala com a neurologista para avaliar, ele passou a biorressonância em mim, e ele falou, ó, vai dar tolueno, só que você não tem exame ainda para detectar o tolueno. Pede ela para poder fazer o exame de ácido hipúrico. Olha, o limite do ácido hipúrico era tipo 20 ppm no sangue, deu 380. Um absurdo. E aí ela falou assim, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, então, o professor lá fez uma biorressonância. E incrível, que foi ela que como eu estava tomando muitos anticonvulsivantes, ela falou, olha, Bonanza, a gente não tem o que fazer por você, porque você vai ter que tomar anticonvulsivante a vida toda. Eu falei, pô, não faz isso não. Aí ela falou assim, olha, tem uns médicos aí de vanguarda que estão chegando, os discípulos aí do Linus Pauling, o professor Hélio Pova e o Arthur Lemos, lá no Rio de Janeiro. Ela que me deu o endereço deles e eu fui bater lá.
né? Foi muito bom, porque era uma professora da faculdade e uma médica muito tradicionalista, mas ela falou, ó, eu sei da minha limitação, eu acho que você devia procurar sim, entendeu? E eu sou muito grato por ela ter me introduzido na integrativa nesse ponto, né? Flavinha, qualquer profissional de saúde, ele pode utilizar essa ferramenta e fazendo a pós-graduação de saúde complementar do Universo de Saúde Integrativa, ele pode utilizar isso na prática clínica dele? Qualquer profissional de saúde pode utilizar essa ferramenta na prática clínica, veterinário, farmacêutico, biomédico, terapeuta, enfim, dentista. Eu tenho um caso, aliás, eu estou com um caso que eu quero ver se eu concluo até a aula ali da pós, que nós vamos estar passando para os nossos alunos, que é assim, fantástico, surreal, surreal. Vou trazer depois novidades em relação a esse caso. É de um menino, né, que tem ali uma esquizofrenia e também um grau assim de TEA. Nós começamos a tratar ele com a biorressonância para verificar. Ele já passou com muitos profissionais, muitos psiquiatras, enfim. E aí nós detectamos algo que eu quero trazer para vocês depois, que vai ser assim fantástico o resultado desse case. Então, isso você vai apresentar na aula lá, na pós-graduação? Na aula. Eu quero concluir até a aula para poder trazer para vocês, que vai ser assim surreal, para vocês verem o tanto que a gente pode ajudar as pessoas, né? A potência de uma simples ferramenta. Então, no caso dos dentistas, fantástico. Eu tive um caso de um paciente que estava com um Parkinson e começamos ali a fazer a avaliação e indicou que ele tinha um dente que estava inflamado. Mandei para a dentista biológica, ela fez ali, né, a tomografia e realmente aquele dente que tinha acusado na biorressonância era o dente também ligado à parte neurológica que estava sendo o gatilho do Parkinson. Fez a retirada, entramos com a parte de detoxificação, limpeza de terreno biológico, e aí ela retirou o dente e o paciente, ele está assim, nossa, ele melhorou 90%. 90%. Então, quando a gente vê essa melhora nas pessoas que nos procuram, eu falo que não tem preço. E aí deixa que o outro critique, se ele acha que é charlatanismo, o importante é resultado. Com certeza. Para mim, o que importa é resultado. Verdade. Olha só, muitos alunos, ou então que ainda querem ser alunos e ainda estão com dúvida, ou querem saber mais sobre a biorressonância, sobre a pós-graduação, é só colocar aqui, ó, USI e fazer a aplicação. Então, os consultores da Universidade de Saúde Integrativa vão entrar em contato, vão poder explicar. E olha só, tem muita gente me perguntando se os 3 dias da live, aquelas nossas aulas que foi muito bacana para todos nós, né? Se ele ainda está disponível. Se eles colocarem aqui, use o SI, os consultores vão poder entrar e disponibilizar esse link para que eles assistam essa aula de forma reduzida para entender qual é a filosofia, qual é a proposta que nós estamos trazendo nessa pós-graduação, que assim, modéstia à parte, é o que a gente tentou fazer com o maior esmero e será a mais completa, né, Flavinha? Eu queria ter tido essa pós-graduação quando eu comecei na integrativa. Ia realmente fazer total diferença na minha vida. Até porque nós somos eternos buscadores. Então, a gente está sempre ali atualizando. E eu sempre digo o seguinte. Primeiro, quando a pessoa chega para mim e eu já não consigo resolver, eu sei que eu tenho que fazer mais curso. Né? E um outro ponto de vista que eu falo para as pessoas que estão ali iniciando nessa carreira, na área da saúde, também eu vim de exatas. Eu sei que tem muitas pessoas também como você que não era da saúde, né? E a gente migrou para a área da saúde, então confia. Esse é o caminho. Eu falo que a saúde integrativa é o que, daqui para frente, é o que vai mais crescer em relação às profissões, né? E o que eu penso? O dinheiro que você não ganha, ele está no conhecimento que você não tem. Verdade. Então, essa pós-graduação, realmente, ela é um divisor de água na vida dos profissionais. Porque olha a gama
de profissionais que terá ali, de professores, para passar a experiência que nós adquirimos em anos para vocês. Então, realmente é uma pós-graduação que vale a pena. Olha só, Flávia, aqui nossos colaboradores, né, nossos parceiros saúde integrativa, os nutricionistas. Então, assim, em todas as 4 clínicas nós trabalhamos com 8 nutricionistas. E a gente fez um acompanhamento, a Kelly Grimaldi, a Cristina Menezes, a Carol Nutri, a Carol Costa, e a Inês Dourado, e todas antes tinham que solicitar. A Roberta Baroni, que é mestre em nutrição, ela tem essa experiência e know-how, que a gente, para poder fazer os exames de intolerância, às vezes a gente solicitava o micro-RAI, né, o A200, para saber as intolerâncias tardias. E, às vezes, a gente fizemos um acompanhamento com a biorressonância e batia assim, ó, 90%, 95%. Alguma variaçãozinha, porque às vezes você não dá tempo de olhar todos, mas era incrível. E a gente falou assim, olha, a gente fica levando o paciente para poder gastar R$ 1.500, R$ 1.800 num exame desse, e estava batendo todos. E depois de todo o processo, a gente falou assim, ó, vamos parar de fazer com que o nosso cliente, o nosso paciente gaste esse valor e vamos seguir, porque o menos é mais. Então, quando ele fazia a seleção da retirada dos alimentos que podiam estar levando a uma descompensação do eixo intestino-cérebro, o paciente melhorava. Então ele falou assim, para que eu vou gastar R$ 1.900, R$ 1.800, doutor? Eu também concordo, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E quando a pessoa vem muito intoxicada, a gente sabe que vai dar muita intolerância, porque o organismo dela está todo inflamado, não é? Então, aí com o Aurameter, você já vai tirando aqueles alimentos que indica, vai entrando com o tratamento para desinflamar. E a gente sabe, e as nutricionistas, é fantástico utilizar essa ferramenta, até porque os alimentos, eles são bem flutuantes. Então, muitas vezes, ele dá incompatível, quando a gente trata o terreno, ele volta a aceitar de novo. Então, assim, é fantástico, realmente. Muito até bom. Eu vi que teve a Rosana que falou que ela vai terminar a graduação em 2025, mas você já pode entrar também na pós antes de terminar a graduação. Você vai terminar a graduação e após ainda você vai estar fazendo. Eu fiz isso, eu cheguei a fazer pós junto com faculdade, viu, Rosana? E essa ferramenta da biorressonância, ela é tão incrível que, como a gente vai ensinar para o profissional de saúde a fazer análise, diagnóstico e a solução, ele vai ver que vários podem ter uma queixa, ou várias queixas, ou sintomas muito parecidos, sintomas muito iguais, mas vai sair protocolos completamente diferentes, porque é uma forma individualizada de avaliar o ser, né? É buscar a raiz da causa. E como na psicossomática, na bioemocional, tem diversas, porque muitas vezes a pessoa pensa que aquela pessoa ela tem obesidade. E ela não sabe, mas ele é obeso, mas ele faz atividade física, ele tenta fazer exercício, mas quanto que ele tem de alterações que o corpo, às vezes, a gente pensa que está comendo de uma forma correta ou alimentos funcionais, mas aquele alimento funcional pode ser que não seja aceito para o seu organismo. Pode ser que você tenha uma deficiência de enzima, pode ser que você esteja com a microbiota intestinal descompensada, pode ser que você esteja com bactérias nitrogenadas, e pode ser que você esteja com excesso de parabenos, de bisfenóis, de disruptores endócrinos. Então, uma ferramenta dessa, ela é fantástica na prática clínica, né, Flávia? Perfeito. Nós somos seres individuais, nós temos uma bioquímica única. Então, o que para mim é compatível, muitas vezes para você não é, mesmo sendo um alimento funcional. E é exatamente esse afinador de cordas. Por isso que eu falo que o Aurameter é um afinador de cordas. Você vai montar um tratamento individualizado. É personalizar de acordo com o seu paciente. Cada sintomas iguais, protocolos são diferentes. Eu atendo muitas pessoas por dia, eu posso dizer que várias com o mesmo sintoma, mas nenhuma saiu com o tratamento igual, porque nós não somos iguais. A nossa bioquímica é individual. Então, realmente faz a diferença. Até eu vi uma pergunta aqui, se é possível aprender a manejar aurímetro na pós. Com certeza. Eu vou trazer para vocês
como utilizar o aurímetro. Eu vou trazer essa minha experiência de todo esse tempo com essa ferramenta e eu tenho certeza que vocês vão sair utilizando o Aurameter. Tá? Então eu vou fazer a prática ali na hora. Então eu vou mostrar para vocês. Tudo é treino. Então muitas pessoas falam, eu não consigo. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Umas mais rápido que outras, mas é treino. E você treina em casa. Eu sempre falo, começa a pegar ali o marido, o cachorro. Na época, quando eu comecei, eu cuidava de meus gatinhos, dos meus cachorros que eu pegava de rua, ia fazendo ali a avaliação e montava o tratamento, e assim a gente vai pegando confiança. Lembra desse? Ali, olha, nós fizemos em Salvador o curso. Olha aí, olha, caiu o Aurameter dele. Então, eu tenho uma coleção aqui, viu, Fabião? Eu tenho uma aurímetro para todo lado, ó. Olha ali, olha. Bonanza utilizando também. Aqui, ó. Então, a gente vai, inclusive, ensinar para os alunos que cada um ele vai identificar com um tipo, com cobre ou com cabo de madeira, o campo dele, né? Então, às vezes vai ter aurímetro que não responde para o sistema dele, por que não responde, ou por que ele precisa também ser avaliado, né, Flávia? Sim, e muitas vezes a pessoa não consegue utilizar a ferramenta por ela ter um campo de interferência. Olha que interessante. Então, o nosso organismo, nós temos um campo eletromagnético. Olha, olha aí. Olha, eu também estou com a minha aqui, olha. E a caixinha de testadores. Então, nós temos um campo eletromagnético. Olha, mais aqui, olha aí. Dos 2 cursos que nós fizemos em Salvador, que foi um sucesso. Já tem um outro com 200 peças. Cada hora tem um. Olha, foi um sucesso o nosso curso aí em Salvador. Foi. Então, o pessoal está pedindo para repetir esse curso em São Paulo. Muita gente está perguntando se não vai ter workshops nas cidades. A gente vai estar providenciando isso, mas o primeiro, o que ele precisa aprender está lá na pós, né? Então, sim, com certeza. Vai habilitar, né? Inclusive, esses campos de interferência, que muitas vezes a pessoa não consegue acessar o campo do paciente por ela. Então, a gente sempre começa tratando a gente, né? E o que é um campo de interferência? Nós temos uma voltagem no nosso organismo, né? Então, nós temos voltagem. E se a gente tem, por exemplo, uma cicatriz que corta essa voltagem, nós temos um campo de interferência. E muitas vezes é isso que impede de você utilizar o aurímetro. E tudo isso eu vou trazer na minha aula. Campos de interferências ambientais, né, no próprio organismo. E vou fazer a prática, vou utilizar ali os testadores, vou levar também outros acessórios para poder testar e mostrar para vocês. Então, com certeza vai dar para aprender essa ferramenta. Todas essas emissões áuricas, né? E olha, então, gente, olha só. Interessante. A pessoa, né, o profissional, ele vai conseguir usar com tudo aquilo que ele já vai aprender na pós. Porque, olha, eu tô com o meu óleo de cannabis aqui, ó, o Hélio Mororó. Dá para testar qual óleo de cannabis é compatível com cada paciente. Então, em vez de você ter que fazer aquele exame caríssimo, você vai poder olhar se você precisa mais de um CBN, um CBG. Em segundos, né? Exatamente. Você vai precisar de um espectro, um Broad, qual que é um THC mais... THC. Uma porcentagem maior. Qual que é mais compatível? Qual que é mais compatível? A gente levou lá, tem um compulsion para obesidade, para fome, para tratar ansiedade. Em vez de estar usando Venvance, você vai estar passando a biorressonância e podendo passar um cannabis medicinal com CBN para controlar a saciez, né? Exatamente. Muito interessantíssimo. Isso Flavinha, tudo vai ter na pós. Tudo lá na pós. Porque a natureza é perfeita. Tudo está na natureza. Só basta a gente acessar. A turma aqui está de vários estados, né? E eu creio que essas pessoas estão ansiosas para poder já começar essa pós-graduação. E eu gostaria que cada um que colocou aqui use. E quem já é aluno, coloca eu sou USE. E quem não é ainda, coloca USI.
Porque toda a nossa equipe tá de prontidão para poder estar dando assistência e, de alguma forma, essa conspiração do universo trazer esses alunos para perto, porque a gente falou lá que nós estamos convocando um exército. A população está adoecendo. As pessoas, é absurdo, estão fazendo filas nas farmácias e cada vez mais abrindo mais farmácia, mais drogaria, né? Então, assim, a gente precisa ajudar a população. E esse é o propósito da USE, né? Convocar profissionais de saúde para que eles sejam empreendedores de saúde, para que eles tenham sucesso, para que eles possam ajudar pessoas. E eu estava conversando aqui com um profissional que se matriculou e veio aqui me conhecer, né? E é daqui de perto, da região de Feira de Santana, e ele falou assim: doutor, bacana, porque vocês estão cada vez mais incentivando para que os profissionais também façam e que eles se tornam profissionais de saúde. Eu falei, sabe por quê? Porque na hora que ele montar o primeiro empreendimento dele, a primeira clínica dele, ou então se a clínica dele, ele já tem uma pequena clínica, a gente vai ensinar a aumentar essa clínica, quem que ele vai contratar? Quem que ele vai chamar para parceiro? Quem que ele vai chamar para sócio? Outro profissional de saúde integrativo. Então, se ele é um odonto, ele vai trazer um nutricionista. Se ele é um nutricionista, ele vai trazer um fisioterapeuta. Se ele é um fisioterapeuta, ele vai trazer um biomédico. E o biomédico, ele vai trazer uma enfermeira. Então, o farmacêutico, inclusive quem está aqui, que vai ser nossa aluna, é a farmacêutica, a diretora técnica da farmácia Erva Doce, uma querida homeopata, foi minha professora na pós-graduação de homeopatia. E a professora Mônica Oliveira também já perguntou que ela quer ser aluna da pós-graduação. Eu fiquei muito honrado saber que uma professora nossa, né, quer ser profissional de saúde integrativa. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, né, Flávia? Sem dúvidas. Até quando eu fui dar o meu primeiro curso de biorressonância, me perguntaram, fizeram a seguinte pergunta: mas você vai ensinar aquilo que você faz para os profissionais? Eu falei, mas sim. Primeiro, eu não consigo atender todo mundo. E eu não tenho concorrente. Nós não temos, a gente é integrativo. A gente quer que os profissionais eles tenham as ferramentas que a gente utiliza para poder ajudar mais as pessoas. Porque nós sabemos que daqui para frente muitas pessoas vão adoecer. Estão cada vez mais, como você falou, que farmácias lotadas, hospitais aí, né, lotados. Então, o que a gente quer entrar? A gente quer entrar para promover a saúde. Então, nós não vendemos consultas, nós vendemos saúde. E nós queremos que os profissionais também sejam desse exército do bem. Porque o nosso genoma é o mesmo. E nós não estamos preparados para combater todas essas toxicidades que a gente está inserido hoje. Né? E isso está adoecendo muito as pessoas. Então, com certeza, essa pós vai ser um divisor de águas. Quem aqui já é integrativo? Quem aqui já faz alguma prática? Quem aqui já usa a biorressonância? Coloca aqui, eu uso. Eu vi que tem várias que já usam a biorressonância. Eu vi aqui diversas, aqui, né? Aqui, olha, peraí que eu perdi aqui embaixo, vamos lá. Vamos lá. E bacana que assim, olha só, vai ter, claro, eu já vi aqui odontólogos que são odontólogos biológicos, a gente vai ter depois uma parte toda de odontologia integrativa, de odontologia biológica. A professora Cristina Ravazano, é lógico que a gente vai explorar ela, que ela é uma farmacêutica homeopática fantástica, as fórmulas magistrais. Nós vamos ter uma aula de fitoterapia dado por farmacêuticos, né? Então vai ter o grupo, de vários grupos que vão estar com a gente, o próprio pessoal da Evidência já está preparando uma aula de fórmulas magistrais, de veículos, como utilizar os veículos, né? A parte, se é creme transdérmico, de ultraabsorção, os canais de aquaporina, entender sobre o pH. Então, tudo isso vai ser ensinado, como utilizar as ervas, a melhor maneira, o melhor veículo, os óleos essenciais, aromaterapia. Então, olha só, isso vai ser muito bacana para que diversos profissionais que vão ser os nossos futuros professores, né, Flávia? Sem dúvida alguma. E cada um trazendo ali a sua individualidade, a sua experiência. E a gente traz com amor. Eu acho que o que faz a diferença é quando você passa com amor. Eu falo que eu não escondo o pulo de gato. Não tem... conta tudo, mas não conta aquele segredinho, não. Nós passamos tudo. Porque nós queremos realmente que as pessoas espalhem cada vez mais. E façam parte desse nosso exército. Porque muitas pessoas estão precisando da gente.
Verdade. A fama da gente, inclusive o pessoal, a fama do quem segue as estrelas da constelação do Baracate, que ele entrega realmente de graça na própria rede, né? Então ele ensina de verdade. E é isso que nós gostamos, né, Flávia? Então a gente vai entregar tudo que a gente tem para poder passar esse saber e tem que ser no formato de pós-graduação, porque senão o MEC não reconhece e o conselho de classe de cada um não reconhece. Por isso que vai ter a carga horária da fitoterapia, de todas as práticas, para que eles possam registrar isso nos seus conselhos e, a partir daí, poder atender de forma integrativa. Flávia, a turma está querendo aquele caso clínico prometido que você vai trazer aqui para o pessoal para poder mostrar. Vai ser agora ou vai ser lá no curso da pós-graduação? Vai ser no curso, até porque eu estou concluindo. Eu vou mostrar um que foi um caso assim super de sucesso. São vários. A gente, ainda bem que a gente tem na nossa bagagem vários casos ali que são de sucesso, mas esse que eu estou em andamento agora vai ser assim bem surreal. Muito bom. Bom, para todos os profissionais de saúde que estiveram por aqui, né, é bom que vocês saibam que a sanção da lei da práticas complementares em saúde integrativa é um direito de todo profissional de saúde. E tem me perguntado muito, como eu tenho muito acesso aos fonoaudiólogos, eles também podem fazer o curso, são profissionais de saúde, de graduação, terapeuta ocupacional, tá? Então, além de todos esses outros profissionais que a gente já falou aqui, então é muito bem-vindo, tá? Então, olha só. Bom, antes que encerra aqui, eu vou pedir para que todos aqui coloquem uma referência de energia, que é o USE, que significa o Universo de Saúde Integrativa, USI. E isso eleva a vibração para acima de 436 Hz, para a gente chegar na vibração de 600. Então, coloca aqui todo mundo, USI, USI. Flavinha, deixa uma dica maravilhosa para essas pessoas que estão aí entrando nesse universo de saúde integrativa e como que você está sentindo fazer parte desse maior movimento da nova saúde no Brasil. Então, para mim é uma honra estar presente nessa pós-graduação. Como eu disse, os professores, nós estamos ali no meio de professores fantásticos e profissionais que são referência naquilo que fazem. E o que eu poderia dizer para você que está entrando nessa área é siga o seu propósito. Porque só vive o propósito quem suporta o processo, né? Então, isso também, para quem quiser utilizar essa ferramenta, eu acho que é exatamente isso, é suportar o processo que a gente vai conseguir ali fazer o nosso propósito, deixar o nosso legado. Porque o que nós fomos aqui, se não estar ali ajudando o próximo. Muito bom. E ainda nessa causa tão nobre que é a saúde, porque sem saúde nós não somos nada. Então, esse universo de saúde integrativa, ele vai trazer esse olhar para muitos profissionais. Olhar para a saúde e não para a doença. Ai, que bom. Bom, pessoal, olha só, essa semana inteira nós vamos ter live, todos os nossos professores vão estar se apresentando para vocês. Amanhã a gente tem também uma super live com a professora Elaine Silveira. A gente vai falar sobre hidrocolonterapia, sobre toda essa abordagem, né, da limpeza intestinal, de uma visão de um tratamento sistêmico, né, de todas, a gente falou aqui que todos os processos passam pelo intestino, né, pelo eixo gastrointestinal, e é muito importante a gente entender isso e utilizar essas ferramentas. Então, cada ferramenta dessa, cada terapia, cada técnica que os nossos professores estão trazendo aqui é para que vocês sejam habilitados como profissional de saúde integrativa e que vocês tenham essa visão holística do todo, do ser. E observa que a gente falou hoje de tudo sobre campo, né? Campo energético, energia sutil. Né? Então, a gente vai ter uma aula bônus também do belga Emanuel Corpel, da leitura, o criador da técnica de leitura biológica, que vem da nova medicina germânica, de Hammer. Né? Então, a gente vai ter diversos profissionais aqui trazendo para vocês esse olhar, como o Baracate colocou aqui, um olhar mais humano, né? Para que a gente possa oferecer isso aí. Vai ter aula com Marcelo Soares, com Benedito Cajá, com Hélio Mororó, tá? Neide Murta. Então ainda falta algumas aulas aí com todos os nossos professores para a gente finalizar. O doutor Eric
Wills. Ah, o cara é fera lá em toda a avaliação metabólica do Tem vegetariano, fera né? nessa pós. Muito, né? Muito bacana. E saber como que tem um olhar diferenciado para tudo isso. Bom, eu quero agradecer, professora Flávia Barvin, você, todo o seu carinho, todo o seu olhar de afeto para os nossos alunos. E é uma honra estar ao seu lado nessa pós-graduação. Eu que Agradecer agradeço. todos os... Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar presente como professora nessa pós. Isso para mim é assim muito gratificante e poder levar essa ferramenta para mais profissionais e poder espalhar, né, essa saúde integrativa é o que me mais deixa feliz. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão aqui presentes e espero ver vocês lá na pós-graduação. Bom, esperamos vocês todos, quem já clicou aqui, o SI, use, faça a aplicação, nossa equipe vai entrar em contato com vocês e vamos tentar de todas as formas não deixar ninguém para trás. Né? Então o universo vai abrir uma janela de oportunidade aí para vocês. Carla Brandão, uma paciente querida que está aqui e que o filho dela é maravilhoso, a gente acompanha. Então, gratidão a todos vocês, gratidão a todos os profissionais que estão aqui e um beijo no coração de vocês e que o universo nos favoreça, né? Que tudo ocorra na melhor perspectiva do Criador. Um grande beijo. Boa noite, Flavinha. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Baracate. Aproveite as férias. Dá um tchauzinho aí para Baracate, lá em Portugal.